E tem novidade nas plataformas digitais do SBT. O professor de História Odir Fontoura é o novo apresentador do News Z, um programa cheio de informação, com uma linguagem bem descomplicada. E hoje, dia 1º de abril, o famoso Dia da Mentira. O Odir vai trazer aqui pra gente agora, no nosso bate-papo, esse que é um dos assuntos do News Z de hoje, até porque todo mundo leva essa coisa da brincadeira, né, de contar uma mentirinha por aí, mas tem toda uma história por trás. Seja bem-vindo ao SBT News. Bom dia para você, Odir. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Em primeiro lugar, prazer conversar com vocês, sempre muito incrível. E sim, na verdade é até muito engraçado a gente começar agora essa segunda temporada do News Z no Dia da Mentira, porque a gente vai falar muita verdade, né? A nova temporada a gente está muito empolgado. E sim, realmente, o Dia da Mentira ele está envolvido aí em muitas lendas e muitas tradições e muitas brincadeiras, porque hoje ele acaba sendo esse dia em que a gente prega peças, faz brincadeiras, e a origem dessa história ela também está envolvida em muitas contradições. E eu estava conversando até agora há pouco com o pessoal, porque nós temos muitas explicações diferentes. Eu acho que a explicação mais comum é a que fala que ali no final da Idade Média, na França, nessa época do ano, finalzinho de março, começo de abril, nessa época eles entram na primavera, né? Então, para a vida do campo é uma fase muito importante, né? Sai do inverno, começa em dias mais quentes e tal. E por muito tempo essa foi a época do ano em que eles celebravam a virada do ano. É quando começava o novo calendário deles. E vai ser só em 1554, olha só no século XVI, que esse calendário que a gente conhece hoje vai ser implantado. Só que quando esse calendário foi implantado, muitas pessoas continuavam comemorando o começo do ano nessa época do ano, e não lá no 1º de janeiro. E aí essas pessoas que comemoravam esse novo ano atrasado começaram a ser associados, né, a uma galera tola, uma galera boba. E esse dia começou a ser associado então a esse dia dos bobos, esse dia dos tolos. As pessoas começaram a pregar peças nesses atrasados, né, nessas comemorações. Então, essa é uma das explicações, né, que associam esse dia, o dia específico, né, do 1º de abril, ao Dia dos Bobos. Aqui no Brasil, a gente também tem outras histórias recentes que falam um pouco disso, mas, enfim, é uma história bem engraçada. Esse é um dos assuntos que a gente vai compartilhar no News Z, que é uma coprodução da TVzinho com o nosso SBT News. E a gente está vivendo um momento também, Odir, sobre os 60 anos, né, do golpe militar de 1964. Então é um momento emblemático. A gente tem visto que o governo federal tem pedido para não dar destaque, né, para comemorações, enfim, para celebrações como essa. Por outro lado, a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi já vítima de tortura durante a ditadura militar, falou que é importante que se fale sobre isso para evitar que outros momentos de exceção aconteçam. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Claro, Marcelo. É uma data super importante. É importante que se fale sobre esses assuntos para que a gente nunca esqueça, né, na verdade, o que aconteceu. Então, em resumo, basicamente, o que aconteceu lá em 1964, nessa virada, na verdade, da madrugada ali do dia 31 de março para o começo do 1º de abril, foi a instituição de um regime de exceção, né? A perspectiva dos militares vai chamar isso de uma revolução, mas a gente sabe que, na verdade, foi um golpe institucional, que tirou um presidente democraticamente eleito, que foi o João Goulart, na época, o chamado Jango, e instituiu um regime militar. E isso durou aí 21 anos, né? Foram 21 anos de ditadura, em que a gente teve perseguição a civis, perseguição a políticos, perseguição a militares de dentro do regime que eram contra. A gente teve talvez um dos episódios mais sensíveis dessa ditadura, que foi a instituição do AI-5 em 1968, que perseguiu, né, liberdades individuais, fechou jornais, fechou imprensa, ameaçou direitos humanos. A gente tem muitos episódios aí de tortura, né, a civis, a mulheres, a crianças que iam contra o regime. Então, jornais sendo fechados, grupos de estudantes sendo perseguidos. Então, é um episódio muito triste da nossa história e que deve sim ser mencionado, deve sim ser lembrado, para que nada parecido aconteça novamente. Então, por mais que a gente tenha começado ali a brincar, né, com o 1º de abril como o Dia da Mentira, e tem toda essa coisa da brincadeira, do lúdico, das piadinhas e tal, a gente tem um lado muito sério também da data, que é rememorar esse episódio. Não no sentido de comemorar esse golpe, né, de 64, mas lembrar o episódio na sua dimensão triste, problemática, violenta, para que nada disso se repita no futuro muito próximo e também nem muito distante.
Exatamente. Então, pessoal, o News Z, novidade aí nessa nova temporada desse conteúdo muito legal, que é voltado para jovens, mas os adultos também podem compartilhar e consumir esse conteúdo, até porque em período de desinformação é fundamental a gente levar informação apurada, história e trazer a contextualização dos fatos para que a gente não caia, né, em qualquer ladainha que a gente acaba consumindo nas redes sociais. Vai consumir conteúdo? Consome conteúdo de qualidade no nosso SBT News, no News Z, enfim, e tantos outros produtos. Sucesso para você, quero contar com a sua participação em outros momentos aqui no nosso SBT News, para a gente bater uma bola, levando informação, conhecimento e muito conteúdo aqui para o pessoal. Um abraço para você, Odir, sucesso, viu? Obrigado, muito obrigado, Marcelo, até mais. Até mais. O News Z também, então, você acompanha nas plataformas digitais do SBT TVzinho.